O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, ele admitiu hoje que se reuniu com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após a primeira prisão do banqueiro no fim de 2025. Segundo Flávio, o encontro foi realizado com o objetivo de botar um ponto final na questão do financiamento do filme Dark Horse, a cinebiografia de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir, inclusive, a declaração. A nossa produção separou justamente esse trecho. Vamos acompanhar. Falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco. Então foi uma grande dificuldade nesse momento arrumar outros investidores que pudessem concluir esse filme. Antes desse encontro, o deputado federal e um dos responsáveis pelo filme de Jair Bolsonaro, Mário Frias, ele conversou com o Vorcaro e agradeceu o apoio do banqueiro. O áudio foi divulgado pelo The Intercept Brasil. Vamos acompanhar. Só te agradecer, meu irmão. Vamos mexer com o coração de muita gente e vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá? Aí, o áudio trocado por Mário Frias com o Daniel Vorcaro, naturalmente tratativas em relação ao filme Dark Horse. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila, porque nós debatemos, analisamos e trouxemos tantas informações referentes a esses contatos de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, e eu me lembro que logo quando o Intercept deu aquele primeiro texto, aquela primeira informação, muitos de vocês disseram, bom, talvez o que tenha faltado a Flávio Bolsonaro tenha sido a transparência de, convocar uma coletiva e analisar ponto a ponto. Aconteceu isso, nós nos encontramos na primeira vez em tal dia, de tal mês, fizemos a proposta, depois, no segundo momento, ele topou, ficou acertado tal valor, enfim, contar exatamente toda a história. Porque a cada dia surge uma novidade, né? Um novo episódio. E parece quase remendando uma informação divulgada por algum veículo de comunicação. Isso causa um mal-estar, né? E também algum tipo de dúvida, talvez, no eleitor, né, Dávila? Com certeza, Caniato. O grave desse caso não foi o financiamento do filme, foi as mentiras. Mentira que não tinha conversado com o Vorcaro, mentira que nunca recebeu dinheiro de Vorcaro, e aí a cada dia que passa é revelado que não só recebeu dinheiro, como tinham conversas, como foi visitar a casa. Então isso é que gera enorme desconforto no eleitor. Como vai convencer um eleitor a confiar num candidato que mente? Esse é o ponto. Esse é o ponto sério nessa história. Porque até o momento não existe nenhuma ilegalidade entre um banqueiro financiar um filme. Isso aí o problema é a mentira. A mentira, como é que você vai confiar num candidato que mente? Então, ao meu ver, este é o ponto grave que está criando toda essa crise no seio da candidatura de Flávio Bolsonaro e criando uma crise agora dentro do próprio partido dele, do PL. Agora, nós não sabemos quantas mentiras ainda serão reveladas nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, este é o ponto que vem prejudicando enormemente a candidatura de Flávio Bolsonaro. A mentira. Pois é, deixa eu chamar o Beraldo também para analisar essa situação. O Beraldo, acho que em 2 ou 3 programas já mencionava isso. Talvez a melhor saída fosse a transparência e talvez que no dia seguinte à divulgação daquela primeira informação, aquela primeira revelação do Intercept, que Flávio Bolsonaro e sua campanha, enfim, o seu time, revelassem absolutamente tudo em relação a esses contatos de Flávio e Vorcaro. Porque senão, como nós até chegamos a mencionar, né, teve até uma discussão ou uma discordância entre você e o Musa sobre o papel do veículo de comunicação. Aquele que revela tudo de uma vez ou aquele que vai guardando as coisas para soltar em pílulas, né? Prevendo isso, talvez Flávio Bolsonaro deveria ter revelado tudo. Talvez surja isso, aquilo outro. Está tudo aqui, apresentando para vocês o que aconteceu. Faltou isso, Beraldo?
Faltou muita coisa e faltou muita coisa elementar, Canhoto. Vamos lá, junto com a nossa audiência, vamos fazer aqui um exercício, né? Então temos um caso de uma produção cinematográfica feita em Hollywood com um diretor de renome, com um elenco de renome, e houve uma captação de recursos para a realização desse projeto. Não há absolutamente nada de ilegal em investidores brasileiros pegarem o seu dinheiro e investirem numa produção. Há risco. Olha, eu vou colocar meu dinheiro porque eu acredito que será um sucesso. Se for um sucesso, o investidor recebe o seu dinheiro de volta com algum lucro. Se for um fiasco, ele perde o dinheiro. É um investimento a risco. Poderia ser, nesse caso específico, um filme sobre uma figura que despertou muitas paixões no Brasil. Podia ser que os investidores dissessem, não, eu gosto tanto do Jair Bolsonaro, eu sou grato a ele pelo seu governo, eu admiro muito o trabalho que ele faz e como está sobrando dinheiro para mim, eu vou colocar dinheiro nessa produção simplesmente para fazer uma homenagem a Jair Bolsonaro. Tá tudo certo. Cada um deve ter a liberdade para decidir onde coloca o seu dinheiro. Agora, do outro lado do balcão, captando recursos para o filme, temos figuras públicas com mandato, senador, deputado. Isso, obviamente, exige um grau de cuidado, um grau de crítica também em relação àquelas pessoas que estão se envolvendo no projeto, porque pode ser interpretado de que aquela pessoa colocou o dinheiro num projeto que te interessa em troca de algum favor decorrente do cargo que você ocupa. Pode haver essa interpretação. Então, quando a bomba estoura, a primeira coisa que deveria ter acontecido é ter sido explicado para todo o Brasil, passo a passo, tudo o que aconteceu. As conversas, as ligações, os motivos, os valores, se houve algo que é muito comum nesse mercado, houve pagamento de comissão pela captação do recurso, isso tudo deveria ter sido explicado na data zero. Mas não seguiram esse caminho. Essa candidatura, essa campanha de Flávio Bolsonaro tem se revelado de um amadorismo assustador. E nós não estamos falando do mesmo amadorismo que houve na campanha de Jair Bolsonaro em 2018. Naquela campanha que não havia dinheiro, não havia nada, foi feita no suor, na coragem, no entusiasmo. Essa campanha do Flávio, não falta dinheiro. Eles podem escolher todos e quaisquer assessores de comunicação, marqueteiros, qualquer um, para assessorá-los. E olha a tragédia que foi construída por pessoas muito bem remuneradas para fazer uma campanha presidencial. E aí, eu gostaria que nós chegássemos à conclusão, pelo menos a audiência do Pingos nos Is, que é uma audiência qualificada de pessoas que se interessam pela política, que estão preocupadas com o Brasil, nós temos que chegar à conclusão que nós não somos idiotas, nós não somos burros. Se você me diz que não há um centavo de Daniel Vorcaro na produção, eu entendo exatamente o que você está me dizendo. Nenhum real saiu de nenhum ambiente ligado a Daniel Vorcaro para financiar a produção. Isso foi dito com todas as letras e reafirmado. Agora, vem a desculpa. Não, veja, ele não queria colocar o dinheiro diretamente porque ele tinha medo da exposição e ser vinculado com Bolsonaro, e aí ele poderia sofrer algum tipo de retaliação. Então surgiu um fundo, e este fundo colocou dinheiro no não sei aonde, que colocou dinheiro no não sei aonde, que chegou lá na estrutura de captação de recursos nos Estados Unidos para financiar o filme. Eu não sou burro nem idiota.
Se ele arquitetou tudo isso, não me vem agora com essa desculpa e justificativa técnica. Legalmente, porque foi para ele que você ligou para agradecer. Foi para ele que o deputado produtor do filme ligou para agradecer. E agora você está dizendo que você fez uma visita a alguém que estava com uma tornozeleira para colocar um ponto final na relação. A relação era com ele, então. E uma relação tão forte que justificou uma visita como se fosse um namorado de 10 anos de relacionamento. Vim aqui pegar na sua mão, olhar nos seus olhos, porque hoje precisamos colocar um ponto final na nossa relação. É como se ele tivesse ido à casa da namorada, a namorada já com um namorado novo dentro de casa. Então isso não faz absolutamente nenhum sentido. E fica a pergunta: o que mais está sendo escondido? Porque nada nos leva a acreditar que acabou por aí. Pois é, deixa eu chamar o Bruno Musa também para trazer suas impressões sobre essa informação. Antes disso, Musa, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Agora deixa eu chamar o Bruno Musa, vai analisar esse posicionamento de Flávio Bolsonaro, explicando a relação com Daniel Vorcaro e essa visita, esse encontro, que segundo ele foi para colocar um ponto final nesse financiamento, nesse aporte para financiar a realização do Dark Horse. Essa informação de hoje nós não sabíamos, né, Musa? Não sei exatamente qual é o impacto, no que isso prejudica ou acaba elucidando as dúvidas das pessoas. Agora, poderia ter sido divulgado no primeiro pacote de informações, né? Agora, as pessoas se perguntam, tá bom, financiamento do filme, ok, talvez houvesse uma preocupação sobre a imagem de Daniel Vorcaro à época, já investigado, tinha sido detido. Agora, se é só financiamento, talvez não deveria ter tanto receio assim, né? Pois é, vamos lá. O primeiro ponto, como a gente sempre deixou claro aqui, se é um financiamento privado e você não sabe que esse dinheiro é oriundo de corrupção e etc., isso não configura nenhuma ilicitude. Porém, na minha opinião, há alguns pontos sim que eu até considero imoral. Se voltarmos ali para maio, o primeiro evento, ainda você consegue justificar de maneira mais plausível, no meu entender. Agora, o que me chamou muito a atenção foram aqueles 2 pontos, e eu repito aqui o que mencionamos da última vez. A primeira vez, a mentira, que ele teve que vir a público e desmentir. Antes ele tinha, inclusive, quase que discutido com um jornalista a respeito do tema. E depois o segundo ponto foi que um dia antes da prisão de Daniel Vorcaro, e aí, obviamente, nós não sabíamos, nem nós, de dentro do mercado financeiro, que lidamos todos os dias com as mesas de operações, da extensão. Sabíamos que havia muitos problemas, mas a extensão do caso Master. Mas mesmo assim chama a atenção que um dia antes daquele evento dele ser preso no aeroporto de Guarulhos, supostamente tentando fugir do Brasil, aquele ponto me chamou a atenção em que conversar um dia antes da forma como foi feita, e não tem nada a ver com chamar de irmão ou não, que isso é algo que nós fazemos de maneira recorrente no Brasil, mas aquela comunicação ali um dia antes me chamou a atenção. Então a mentira e a comunicação um dia antes. Quando de fato veio a público e falou, se expôs, assumiu ali esse fato, já poderia também ter colocado no pacote, como você muito bem falou. Afinal de contas, se as coisas começarem a sair a conta-gotas, a probabilidade da imagem do Flávio ir ruindo aos poucos é maior. Então, se for só isso, que venha e fale a verdade. Está em tempo de recuperar. Estamos na fase de pré-campanha. Realmente, eu acredito, até o momento, não há nada de ilicitude. Na minha opinião, há alguns pontos que eu considero imoral. Mas, além disso, você precisa ser claro, direto e objetivo para que você tenha tempo suficiente. Falta o quê? 5 meses para as eleições. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte. No meu entender, muitas coisas virão à tona de todos os lados ainda, porque o Brasil não cheira bem. Consequentemente, sendo verdadeiro e sendo esses os únicos fatos, a verdade é que tem tempo hábil para recuperar facilmente. Agora, se ficar saindo a conta-gotas e cada vez ter que vir a público assumir alguma coisa,
aí a imagem começa a arranhar. Com relação exatamente ao que foi feito, ou que foi falado hoje, veja, ele já preso, os fatos já consumados, ele de tornozeleira eletrônica, já tinha uma extensão algo maior do que até um dia antes dele ter sido preso. Você ir à casa de alguém nessas condições para negar apenas que as próximas relações comerciais entre eles, a mim não me satisfaz. A mim não me satisfaz, eu como de direita, como liberal, libertário que sou, a mim não me satisfaz esse tipo de coisa. Então, mesmo deixando claro o meu posicionamento, que é muito mais alinhado a esses candidatos que se colocam à direita, obviamente, eu exijo algum tipo de resposta, porque eu, como eleitor de cada um desses campos da direita, eu quero saber quem são vocês e o que de fato fizeram. Agora, olhando pragmaticamente, Caniato, as alternativas, talvez tenhamos, ou talvez foi modo de dizer, teremos aqui no Brasil provavelmente mais uma eleição muito óbvia, no sentido de quais as escolhas nós teremos, quais são as alternativas à esquerda, que na minha opinião não é uma alternativa para mim. Então, quais são as alternativas? Mais uma vez, ficaremos aquém de um debate profundo de país que não haverá e decidiremos qual é aquele que tem a menor imoralidade envolvida no processo como um todo. E isso não é bom para o país, né? Recebendo agora a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente. Aqui em Os Pingos nos Is, os nossos comentaristas analisam e refletem os caminhos possíveis para a campanha de Flávio Bolsonaro após as informações que foram divulgadas por ele e também um áudio divulgado de uma troca de mensagens de Mário Frias, que é parlamentar, mas também integrante da equipe do filme Dark Horse com Daniel Vorcaro. Uma espécie de um agradecimento, né, possivelmente para um aporte ou um pagamento ou uma parcela do dinheiro que foi dedicado do Banco Master para financiar o filme. Deixa eu chamar o Roberto Mota, para trazer também suas reflexões a respeito desse tema. Mota, obviamente nós não queremos ser engenheiros de obra pronta, né? Claro que a nossa posição é muito mais fácil, né? Falar isso, aquilo, fez certo, não fez certo, mas dá para a gente passar por erros e acertos de Flávio e da campanha com o financiamento do filme Dark Horse. O que muitos se surpreendem é com essas informações, essas justificativas de Flávio a conta-gotas. Eu prestei muita atenção aos comentários dos meus colegas e eles vieram se juntar a uma reflexão que eu fiz hoje, né, que existe uma diferença importante, uma diferença fundamental entre o eleitor de esquerda e o eleitor de direita. Para quem apoia a esquerda, o importante é chegar ao poder, custe o que custar, seja lá quem for que chega ao poder, desde que seja de esquerda. Já o eleitor de direita espera e exige que o seu político faça a coisa certa. Então, nós estamos diante de uma situação completamente assimétrica. Os vazadores de informação sabem que um evento que não impactaria um eleitor de esquerda, né? Imagine que esse evento aí tivesse acontecido na esquerda. O eleitor de esquerda ia dar de ombros, ia seguir em frente, não ia fazer nenhuma diferença. Mas os vazadores de informação sabem do potencial que esse evento tem de impactar muito um eleitor de direita. Os vazadores também sabem de outra coisa que a gente precisa sempre lembrar, que muita gente está julgando acontecimentos de 2024 e 2025 à luz de informações que só ficaram disponíveis em 2026. Pois é, eu vou trazer agora uma outra informação, só reforçando o convite para você participar da enquete do dia, que tem muito a ver com o caso do Banco Master, as revelações, a possibilidade da delação ser fechada e esse conjunto de informações sendo divulgado. O quanto isso pode mudar o seu voto, ou o voto do eleitor, aquele que simpatiza com um pré-candidato e a partir das informações divulgadas, pensa bem e toma a seguinte decisão: não vou votar mais no candidato A,
eu acho que eu vou votar no candidato B ou no candidato C. Isso pode acontecer? Já passou isso pela sua cabeça? Vote em jovempan.com.br ou no nosso YouTube.